A ideia foi que a solução sobre questões ligadas à proteção à criança e adolescente, que não fossem atendidas espontaneamente pelos municípios, fossem objeto de uma atuação não diretamente do Poder Judiciário, não necessariamente por meio do Poder Judiciário. Nós pudéssemos ter um órgão administrativo, a atuação do Conselho Tutelar se dá na esfera administrativa, meramente, não é jurisdicional, não integra o Poder Judiciário, para que nós pudéssemos resolver as questões com maior agilidade, com maior rapidez, com maior eficiência, sem precisar chegar essa questão até o Poder Judiciário. Não que nós não possamos levar questões ao Poder Judiciário, que são atendidas pelo Conselho Tutelar, mas a ideia é que, uma vez que o Conselho Tutelar intervém, ele consiga resolver essas questões, resolver esses problemas, sem precisar da intervenção do Poder Judiciário. Aquilo que diz respeito à proteção, aquilo que não demanda, a rigor, uma intervenção do Poder Judiciário, deveria ser resolvida pelo Conselho Tutelar, sem precisar encaminhar para o Poder Judiciário. Não é lógico que o Conselho Tutelar se transforme em apenas um degrau para que uma questão chegue até o Poder Judiciário. Não, a ideia é que o Conselho tenha a autonomia, tenha a autoridade, e a lei equipara em autoridade, né, o Conselho Tutelar enquanto colegiado à figura do próprio juiz, para que possa resolver aquela questão sem precisar judicializar a questão. Por outro lado, certas situações que demandam a intervenção do judiciário, a lei prevê que o próprio Conselho Tutelar deve encaminhar ao judiciário. Um exemplo clássico, né, é uma definição de guarda entre os pais de uma criança. A própria colocação de uma criança sob guarda de terceiro, ou quando o Conselho se depara com uma criança que está sob a guarda irregular de alguém. Essas questões têm que ser levadas ao Poder Judiciário. O afastamento de uma criança da família é uma questão de altíssima gravidade, que potencialmente pode causar prejuízo à própria criança. O Conselho Tutelar tem que levar essa questão ao Poder Judiciário. Não pode o Conselho Tutelar tomar a decisão substituindo a intervenção do Judiciário. Agora, fora as situações em que a própria lei exige uma obrigatória intervenção do Poder Judiciário, o Conselho tem que agir de forma autônoma e tentar resolver aquele problema na via administrativa. E resolver não só a partir de, como nós vemos muitas vezes, aplicação de medidas A, B ou C, mas fundamentalmente a partir do diálogo com os órgãos públicos que, a rigor, deveriam espontaneamente atender aquela questão. Não precisa, né, se nós olharmos a lei, e a lei e a Constituição, que estabelece, né, como princípio, né, como pressuposto, o dever de agir do poder público na proteção integral à criança e adolescente, proteção integral e prioritária, né, com absoluta prioridade, diz a lei e a Constituição, a rigor sequer precisaria da intervenção do Conselho Tutelar para que o poder público intervisse num caso e resolvesse, né, de preferência até prevenisse uma situação de violação de direito de uma criança ou adolescente. Agora, se não há uma atuação espontânea por parte do poder público e o Conselho Tutelar tem que intervir, essa intervenção ela tem que se dar de forma rápida, ela tem que se dar de forma eficiente, ela não demanda a intervenção do Poder Judiciário, e o Conselho Tutelar, para poder dar eficiência, dar resolutividade à sua atuação, inclusive dispõe de certas prerrogativas, né, funcionais que são muito importantes, como, por exemplo, a possibilidade de requisitar determinados serviços públicos. Diz a lei, né, no artigo 133, que o Conselho pode requisitar serviços nas áreas de serviço social, educação, saúde, previdência, trabalho, segurança. Então, são situações que, uma vez que o Conselho se depara e não são espontaneamente resolvidas pelo poder público, e nem são resolvidas a partir de uma intervenção, digamos, uma intervenção mais negociada, na base do diálogo por parte do Conselho, o Conselho pode requisitar um determinado serviço, e essa requisição que ele encaminha, que deve ser encaminhada ao gestor da saúde, da educação, da assistência, por exemplo, essa requisição ela tem uma força equiparada a uma ordem judicial. E o órgão público, o destinatário da requisição, se ele quiser deixar de cumprir a requisição, a única alternativa que cabe a ele aí sim, ele recorrer ao Poder Judiciário, quer dizer, o destinatário da requisição do Conselho Tutelar, ele recorre ao Poder Judiciário para se ver desobrigado de cumprir aquela determinação. Porque se ele simplesmente não cumprir, isso pode gerar uma consequência tanto para o órgão público quanto para o gestor. E o Conselho Tutelar pode, diante da negativa, diante do descumprimento de uma requisição, exercer uma outra prerrogativa funcional sua,
que é representar. Aí o Conselho ele vai representar o Poder Judiciário, ele vai ingressar um pedido junto ao Poder Judiciário para que não só o caso seja finalmente atendido, mas que aquele destinatário da requisição seja responsabilizado na esfera administrativa, civil, eventualmente até pode ser criminal, diante da sua omissão que causa um prejuízo para a criança e adolescente. E o Conselho tem essa prerrogativa. Ele próprio pode peticionar ao juiz, no caso ao juiz da infância e juventude, para instaurar um procedimento judicial para responsabilizar pela prática de uma infração administrativa o autor, né, daquela conduta que gerou prejuízo à criança em razão do descumprimento, né, primeiramente, do seu dever legal de agir e, segundamente, né, em segundo lugar, da requisição do Conselho, que deveria ser cumprida também de forma espontânea e prioritária pelo poder público. São essas algumas questões básicas, né, que é importante já, desde logo, deixar claro, né, para todos aqueles que pretendem entender o que é o Conselho Tutelar, e que nós vamos, né, na sequência, né, em outras apresentações, procurar esmiuçar como que o Conselho Tutelar deve, então, exercer as suas atribuições. Quais são as principais atribuições do Conselho Tutelar para que ele possa servir como instrumento de transformação da realidade em que vivem centenas, milhares de crianças nos municípios Brasil afora. Para que nós possamos, a partir de uma atuação adequada, uma atuação planejada, uma atuação inteligente e eficiente do Conselho Tutelar, fazer com que, né, aquilo que está previsto na lei, né, que a proteção integral à criança e adolescente, que a plena efetivação dos direitos da criança e adolescente seja, de fato, proporcionada por parte do poder público. E, evidentemente, isso demanda, antes de mais nada, né, talvez um planejamento interno, uma organização interna do Conselho Tutelar sobre quais são, então, as suas metas enquanto instituição. O que é que os integrantes do colegiado devem fazer para que nós possamos, né, deixar de funcionar, como muitas vezes nós vemos, como um órgão meramente estático e burocrático, né, um aplicador de medidas, um repassador de casos, né, individuais para o poder público, e não é isso, não é para isso que se criou o Conselho Tutelar, como um órgão, de fato, que vai assumir o protagonismo, né, vai atuar na vanguarda para que nós possamos avançar em termos de conquistas, em termos de melhoria nos serviços prestados à criança e adolescente nos municípios.